você entender, né? Verdes e pardas. Embora quando eu era aluno de graduação, eu tinha colegas que diziam, durante o curso de criptógamas, pô, Zé, estão falando que essas algas são vermelhas, mas essa alga é verde, ela não é vermelha. Aí eu falava, pois é, veja bem, como é que pode, né? Como assim? Enfim, então a história do critério da cor, né, que foi meio e tudo, e ele perdura, né? Didaticamente falando, a gente se refere às algas como verdes, vermelhas e pardas. Mas vamos lá. O que nós vamos falar então? Um slide aí para tentar definir algas não é uma tarefa simples, porque as algas elas contemplam um monte de organismos dentro de um monte de grupos diversos, com origens evolutivas diferentes, em reinos diferentes, em filos diferentes, e que enfim, tem algum link evolutivo entre si. A gente vai falar da endossimbiose daqui a pouco. E é interessante ver nas definições dos livros que muitos colocam como critérios a ausência de estruturas. Então, não tem caule, raiz e folhas, não tem envoltório vegetativo, e aí são criaturas que também prezam na sua definição por... A maioria delas tem alguma coisa. Então, a maioria é fotossintetizante, a maioria é aquática, né? Então, são um agregado de criaturas, um agregado heterogêneo de criaturas que podem fazer fotossíntese, na sua maioria, que vivem no ambiente aquático, também na sua maioria, e pode ser que são menores e menos complexas do que as plantas, mas também é difícil você definir o que é complexidade, né? O que como estabelecer o que é uma coisa mais ou menos complexa, porque se você adentrar nas minúcias de um metabolismo de uma alga, é super elaborado também. Enfim. Aí a gente pode se perguntar, puxa, e as macro, né, as macroalgas, como assim a gente pode separar as micro e as macroalgas? E isso, no cenário, primeiro de olhar para esse slide, antes de falar das macro, então, esse slide mostra para vocês a variação da abundância de criaturas clorofiladas aí no decor do planeta. E, claro, entra muito do componente fitoplânctônico nos oceanos. Mas para vocês terem uma ideia, como as macroalgas e as microalgas, elas responsáveis por, elas estão abundantes no planeta inteiro. Né? Ele não está nem entrando na área continental, mas a tal da produção primária global, né? Elas contribuem significativamente para esse tipo de papel. Gosto muito de mostrar esse slide quando eu falo de algas de um modo geral, porque dá uma noção, uma dimensão bem incrível sobre o papel global das algas, tá? Ainda que ele seja um reflexo do conteúdo de clorofila, tá? Analisado por satélite, beleza? Mas eu estava falando sobre as macroalgas, desculpa que o slide ficou em ordem diferente. Aí entra o viés, eu fui tentar procurar, puxa, macro tem a ver com a gente enxergar com os nossos olhos, né? Então, são organismos que você vai num ambiente costeiro, por exemplo, um costão rochoso, você distinguidamente vê com teus olhos e consegue determinar, isso daqui é uma macroalga. Em princípio, você não precisaria do microscópio para perceber que aquilo é uma alga, para identificar aquilo ali como uma alga. Só que isso acaba sendo uma espécie de armadilha, porque muitos dos critérios que a gente precisa olhar nas algas, você precisa do microscópio para identificar. Então fica sempre essa nuance entre algumas algas que você não sabe se entra no universo das macroalgas ou das microalgas. E eu acho que esse debate ele é divertido, porque um pouco vai ficar sempre na dúvida. E a gente olhar para uma alga filamentosa ou olhar para uma alga foliácea e dizer e conseguir entendê-la e não se fechar dentro das casinhas. Né? Então eu não vejo nenhum problema de adentrar no mundo microscópico ou macroscópico, mas nesse caso aqui especificamente eu preciso falar de algas maiores, né? Então, de falar de macroalgas. Então, aí, conceito implica em organismos visualmente distinguíveis a olho nu, tá? E aí, claro, a história dessas macroalgas, como todo, também começa lá no passado com a endossimbiose, que o professor Vítor mencionou. Tá? E aí tem a história dos protistas, inicialmente, que interagiam, e aí a endossimbiose secundária, primária, onde esse tópico veio a englobar um ancestral de cianobactéria. Isso foi o início de tudo aí, em termos de evolução dos seres eucariontes fotossintetizantes, tá?
aconteceu uma sequência de vários processos de englobamento das endossimbioses primárias, secundárias e até terciárias, porque não, eu gosto muito dessa figura aqui à direita que vocês veem. Em cima você tem as endossimbioses primárias, das quais surgiram alguns grupos, como as algas verdes aqui, as cloropíceas, as algas vermelhas, tá? E as dolcófitas. E dessas algas que tinham sofrido endossimbiose primária, os ancestrais delas também tiveram eventos de englobamento por outros heterótrofos, tá? E resultando em outros organismos com uma organização plastidial mais elaborada, com mais membranas, por exemplo. E aqui a gente tem as simbioses secundárias. Tá? Eu deixei aqui marcado com 3 flechinhas. Um são macroalgas que vão ser o foco principal dessa conversa, aqui junto com as algas verdes, com a clorófita, junto com as algas vermelhas, podófita, e aqui junto com esse grupo grandão aqui de heterocontófita, onde também tem as diatomáceas. Tá? Então, vocês vejam que a gente está falando de criaturas que têm origens evolutivas diferentes. E se você pensa em termos de origem evolutiva, em termos de evolução, também o material genético desses caras é uma mistura. Né? Você tem material genético desde outro precursor aqui, que fagocitou a cianobactéria e não comeu, o genoma da cianobactéria também, mais, no caso de endossimbiose secundária, mais genomas envolvidos desse outro eucariota aqui. Então, acaba sendo uma mistureba de genomas que configurou-se durante a adaptação evolutiva para os organismos que nós temos hoje. Tá? E, enfim, então, claro, não é foco agora entrar em detalhes desse slide aqui, mas para quem quiser, é um assunto tão incrível que começou com um russo lá nos anos início do século XX e que ali Margulis foi quem propagou aí as ideias da endossimbiose, né, que fez a noção universal desse assunto. E aí a gente pode olhar para a própria árvore da vida, aqui é numa forma até incluindo a processo de endossimbiose primária e as endossimbioses secundárias, que são relacionadas com outras organelas também, né? A própria mitocôndria também tem a ver com uma endossimbiose primária, e vocês vejam os diversos grupos de organismos eucariontes aqui, os vários que são fotossintetizantes, e também marquei aqui com as flechinhas aonde estão verdes e pardas, tá? Dentro aí do universo de seres eucariontes. Tá? Figura, você pode ver também outros processos evolutivos associados, mas vamos focar aqui da endossimbiose secundária e a endossimbiose primária. Bom, chega em algas verdes, algas vermelhas e algas pardas. E é interessante ver perto de quem elas estão. As verdes majoritariamente verdes, as vermelhas majoritariamente vermelhas, tem a ver com o componente pigmentar, até que o professor Bicudo mencionou também na sua apresentação. E aqui as algas pardas, né, tem um parentesco próximo com as próprias diatomáceas. Tá? Enfim, então, algumas maneiras de você olhar para a grande organização dos seres vivos, tá, que se encontra na literatura. Gosto muito porque sumariza a árvore dos eucariontes de uma forma didática e você vê os seres que têm os fotossintetizantes, tá, onde você tem algas, em negrito, vocês podem perceber que você tem diversas linhagens evolutivas onde esses seres fotossintetizantes se fazem presentes decorrentes do processo de endossimbiose. Então, aqui nos estaminófilos, nos alveolados, aqui nos Visaria, nas plantas, né? Exceto os animais, os fungos e as amebas, no resto dos grupos, todas as linhagens grandes têm alguém ali, alguma alguém. Então, o universo de criaturas que estamos tratando é muito grande. Cores também é interessante, porque a gente olha para um costão como esse aqui, e você vê uma miríade de criaturas com cores diferentes, vermelhas, pretas, verdes, amareladas. Essa coloração vai variando em função da composição pigmentar que esses organismos têm, e a composição pigmentar também varia em função das condições ambientais. Não é que é importante conhecer o conteúdo pigmentar, mas é importante saber que ele e isso pode levar a gente a achar que uma alga verde, uma alga vermelha que seja irradiada, erroneamente podemos identificá-la só pela cor. Então, é importante mencionar, né, a composição das algas como ponto-chave aí na história da compreensão das algas.
tá? E aqui nesse slide vocês veem o espectro de absorção dos diversos pigmentos, captando diversos comprimentos de onda. Isso está evolutivamente associado com que as algas ocupem nichos ecológicos diferentes no ambiente também, tá certo? O resultado disso, né, é para ter em mente a história das cores das algas, vem de uma composição de vários pigmentos. Então, não apenas você vai ter um ou outro pigmento, mas você também vai ter diferentes quantidades deles oscilando dentro daqueles tá? Mas, claro, é marcado você saber que algas, por exemplo, tem as ficobacterias, bactérias também. Vou mostrar esse slide nesse momento. Aí a gente pode pensar, puxa, onde nós vamos encontrar essas algas gigantes, essas macroalgas? Em escala mundial, você vai ter nas zonas costeiras, na zona fótica dos oceanos, e aqui eu coloquei, né, essa figura legal que mostra a oscilação de profundidade em diferentes partes do oceano. E aqui eu coloquei um slide da costa brasileira, então o foco nessa apresentação vai ser o Brasil, pensando na nossa costa, desde lá no Amapá até o Rio Grande do Sul, onde que nós teríamos situações em quais as algas grandes pudessem estar presentes, certo? Então, vai encontrar zonas costeiras, zonas recifais, zonas com costeiros rochosos em diversas partes do Brasil, tá? E as algas estão, as regiões estão também junto com os manguezais, né? Em zonas estuarinas você também encontra macroalgas. As macroalgas estão por todas as partes, se pensar em ambientes costeiros. E, por que não, nas águas continentais, poderíamos olhar para as algas grandes, né, mais visuais, e também tentar entendê-las como sendo uma macro. Embora aí a gente entre naquele limite ali entre o que é macro e o que é micro, e fica aí para todo mundo discutir, se quiser entender. Bom, então o mapa brasileiro aqui com a zona continental do Brasil, é interessante ver, né? Também a zona econômica exclusiva. E isso daqui dá uma ideia para a gente que o Brasil tem uma região onde as algas vão estar presentes, até onde a luz chega. Tá? E aí a gente tem vários trabalhos tentando separar a costa brasileira em regiões diferentes. Esse aqui é um exemplo que a gente fez num estudo com 23 praias da costa do Brasil. E por conta das variáveis climáticas, oceanográficas, etc., a gente conseguiu ver o Brasil em uma região subtropical e uma região tropical, bem claras, né, distinguidas. E claro que a flora que ocupa essa ela também é diferente em relação ao seu tamanho, em relação à sua abundância, à sua biodiversidade. Espírito Santo para cima, a flora de macroalgas ela começa a adquirir os tamanhos das algas são maiores, e ao passo que a diversidade também vai conforme você muda de lugar na costa brasileira. Embora nós temos bastante algas, só que assim do que, por exemplo, as algas que estão na costa chilena, né, do outro lado aqui da América do Sul. Algas em abundância, só que elas são pequenininhas, então abundância não tanta biomassa. Agora, você olha para a costa apenas. Se nós mergulharmos a fundo dos oceanos, nós vamos ver um universo incrível de rodolitos, e aí a história da biomassa entra em outra história. Onde, né? Pode olhar um costão rochoso como esse, pode olhar um córrego, um rio como esse, com um mundo esverdeado aqui, tomado por clorofilas, clorofilados e afins, né? E aqui um mundo colorido, com zonas, com faixas esvermelhadas, amarronzadas e assim por diante, tá? Onde as macroalgas estão presentes. Vamos lá. E aí a gente pensa em classificar as macroalgas, e é importante, além de toda a história da classificação que o professor Bicudo mencionou, é importante estar seguindo o que está acontecendo em termos da nomenclatura, em termos da organização dessas algas. E aí existem alguns sites interessantes para a gente consultar, a gente está sempre consultando. O Audibase é um em termos mundiais, muito legal, você entra lá e coloca o taxon que te interessa de conhecer mais detalhes, e aí faz toda uma referência sobre o que está em sinonímia ou o que não é em sinonímia, etc. E também, em termos evolutivos, o Tree of Life, o foloweb.org, também é uma página bem legal para trazer os últimos avanços em termos de organização das linhagens filogenéticas, onde as algas também estão inseridas. Eu trago essas duas páginas aqui para vocês conhecerem, para quem não conhece, que são muito relevantes aí para estudar, para compreender a biodiversidade das algas. A gente entra agora um pouquinho na seara brasileira, eu vou aqui mencionar inicialmente os
grandes nomes da ficologia de macroalgas no Brasil. Eu espero não estar sendo injusto com ninguém, porque você menciona alguns, e aí o risco de você mencionar alguns é que você esqueça de mencionar outros. Mas tudo começou com listas do RAD, lá de 23, 1823, e o Martin, também no século XIX. Só que esses trabalhos iniciais, o grande avanço, a alavancada principal do estudo das macroalgas se deu com o Joly, né, no meados do século XX, ali nos anos 50, 60, muito pertinentes, que são usadas até hoje pelas diversas universidades do Brasil. E o Joly fez os seus discípulos, e o professor Eurico Cabral de Oliveira Filho, e aqui também, né, tem 10 livros da ciência dele, traz um apanhado muito incrível sobre as macroalgas do Brasil. Tá? E eu menciono esses dois professores, que eles são, nós dizemos que são os pais da ficologia nacional, mas aí eu estava olhando na internet, eu achei uma coisa incrível para quem quiser saber o parentesco acadêmico. Existe um lugar chamado Plataforma Acácia, onde você pode colocar lá o nome do pesquisador e saber toda a sua linhagem de descendência. Então é muito interessante você ver, por exemplo, o Joly como o precursor, né, que ele não tem um ascendente, mas você vai ver os descendentes dele. Aqui está o professor Bicudo, inclusive, o professor Eurico, entre outros, e aqui você pode ir clicando e vai aparecer toda a linhagem. Então é muito legal, é curioso, para você saber um pouco da história da ficologia brasileira e conseguir entender quem esteve envolvido com quem ali, ajudar, quantas pessoas foram formadas por aquele professor. Então, é bem legal. Aqui está outras pessoas muito queridas, a professora Silvia, a professora Sônia, né, tive o prazer de conhecer. Não sei se elas estão aí, ou se tem algum estudante delas, um grande abraço para elas. Enfim, e outra página legal para você acompanhar o estado da arte, da classificação das algas e das plantas também, né, do Brasil, é o Flora do Brasil 2020. Essa página eu sabia que ela estava, e aí eu comecei a vasculhar para montar essa apresentação, e é muito legal. Tem um monte de informações interessantes aqui para você poder descobrir sobre o grupo, né, sobre os organismos. Aqui você entra em algas, por exemplo, e aqui vai ter um monte de todas aquelas classes que o professor Bicudo falou, e mais algumas, e aí, entrando em cada grupo, você tem acesso a informações sobre quantos gêneros, quais os gêneros, sobre quais espécies, quantas espécies desses organismos. Fica como orientação aí para vocês poderem entrar nessa página e desbravar o mundo das algas do Brasil. Tá? Isso aqui, claro, é geral, não é só macroalga. Você vai refinar a busca conforme o teu interesse. Tá? Lá nessa página a gente tem 4.793 espécies de algas registradas. Tá? Claro que esse número deve ser muito maior. E vai sendo desbravado com o decorrer do tempo. No trabalho do professor Eurico, lá em 77, já se falava de 811 táxons infragenéricos, 388 rodopícias, 88 rodopícias, 167 cloropícias, um punhado de cenopícias marinhas e também angiospermas marinhos. Tá? É incrível que esse número, para a gente ter um número, só que vejam vocês como tem muita alga vermelha, né? Mais alga vermelha do que dos outros grupos na costa brasileira, e isso, a gente indo a conhecer os costões, as zonas costeiras do Brasil, você vê claramente uma abundância grande de algas vermelhas. Eu estive envolvido em alguns trabalhos associados a esse tipo de logística, e sim, daqui a pouco eu vou contar algumas histórias sobre isso. Nesses dois slides aqui eu coloco para vocês alguns gêneros de macroalgas brasileiras, tá? Só para vocês conhecerem a carinha delas. Uva, laurência, geridium, dictiota, rodolitos, algas calcárias aqui. Centróceras também é uma alga bastante comum pela costa inteira. Cladófora também. E a cladófora recai justamente nesse dilema se ela é macro ou microalga, bem interessante também. Temos outras calcárias articuladas, a padina, o sargaço, que é uma alga bem abundante, está por todas as partes, tá, da costa brasileira. Vamos falar mais um pouquinho de sargaço depois, certo? Enfim, e aí, lá em... Vou contar uma história para vocês, né, porque a gente tem espaço para contar uma história. Eu e mais outros dois colegas, nós tínhamos a vontade de trazer a informação mais acessível das algas para o público geral, e nos foi oferecida a possibilidade de construir um guia de informações em relação às macroalgas. Eu, o Carlos Eduardo Amâncio e o professor Guilherme, hoje ele é professor
lá em Santos, né, da Unifesp, e o professor, nós três, que era de pós-graduação na época, a gente saiu catando algas e tirando fotos de algas em alguns lugares da costa sudeste do Brasil. Isso rendeu aqui, ou seja, né, a gente tinha uma infraestrutura montada para colocar as algas em aquários e tal. Além de tirar as fotos, a gente também construiu, fez camisetas e vendeu camisetas no congresso lá em Itajaí, lá nos idos de 2006. Foi muito legal também a experiência para a gente, como pós-graduando, a nossa iniciativa. E, graças a esse trabalho, a gente publicou um guia, né, esse guia de macroalgas marinhas do sudeste do Brasil. Ele é visual para você ter a cara da alga e ter um nome de alga associado a essa cara da alga. Aqui a gente conseguiu colocar 40 algas facilmente identificáveis da região sudeste. Tá? Então, isso aqui foi no Espírito Santo, foi no litoral de São Paulo também, que nós fizemos esse trabalho. E aí você tem aqui as algas diferentes, tá? E os nomes, e o grupo maior. Aqui ainda era feófita, né? Agora já chama tanto de feófita, chama feofita. Enfim, virou um material didático interessante, está online, disponível para quem quiser baixar, tá? Na web. E foi uma maneira que a gente encontrou para tentar trazer essa noção para a pessoa e olhar a alga e saber, puxa, é tal alga. Mas, é claro, foi um início. Né? A gente estava dando os nossos primeiros passos acadêmicos. Era uma empolgante. Né? Tomara que tenhamos vários estudantes empolgados para continuar fazendo trabalhos como esse daqui. E aí eu quero uma para a nossa realidade local, né, lá aqui de Santa Catarina. Então, teve alguns trabalhos de levantamento turístico. Esse aqui é um exemplo que eu trago para vocês, da Manuela Batista. E ela também encontrou um monte de algas vermelhas, bem mais algas vermelhas do que pardas e verdes, né, na ilha de Santa Catarina. Aqui, essa imagem também mostra para vocês a diferença de variáveis ambientais, aí, diferentes designs de construções rochosas aqui da ilha de Santa Catarina, para vocês terem essa ideia de como é, né, de que se depara com um ambiente aí, onde estão as macroalgas, certo? Aqui, zonas entre marés, claro. Então, foi muito interessante esse trabalho da Manuela, e depois de falar desse trabalho da Manuela, ter uma noção que você tem muitas algas legais aí na costa brasileira, aí a gente precisa falar um pouquinho especificamente dentro desses, vamos falar das algas verdes, das clorofícias, e, claro, dentro das algas a gente vai adentrar mais detalhadamente no universo das urofícias, a classe urofícia que o professor Bicudo mencionou anteriormente, onde estão as algas marinhas, as macroalgas de fato, estão ali na classe urofícia. Mas como algas verdes como um todo, aqui tem um rol de características básicas que você vai, qualquer livro de ecologia encontra esse listado de coisas aqui. Importante é perceber que tipo de critério que sempre foi usado, né? Então, organização dos cloroplastos, tipo de reserva, os pigmentos que estão presentes, a questão dos flagelos, quantos e como são esses flagelos. E os estudos de evolução mostram que as algas verdes elas estão como grupo ancestral das plantas vasculares das plantas terrestres. Tá? E aqui do lado de cá vocês veem uma série de imagens de várias macroalgas verdes. Uma que eu pessoalmente gosto muito, acho ela muito bonita, é a acetabulária. Tá? Também tem a alimeda, que é uma alga verde calcária, que é super interessante, quando você realmente pega para desbravar, né? Não sei se tem alguém aqui do Nordeste, ali do Brasil, tem mais fácil de encontrar essas algas. Elas são incríveis. Tá? As caulerpas também são, algas que são cenocíticas, né? Algas com uma organização do talo toda diferente, certo? Dentro desse rol de algas verdes você vai encontrar tudo em termos de organização dos talos. E aí a gente os critérios que têm sido usados para classificar as algas verdes, e o aparato flagelar, ele é que mencionou antes, né, é um critério que ganhou força e ele ganhou ênfase associada a estudos moleculares, que bateu com o que tinha sido descrito anteriormente com a organização das raízes flagelares. A maneira de inserção dos flagelos também é um critério, aspectos da divisão celular, né, da mitose, ganharam força também, então a própria posição das fibras no fuso mitótico, alguns vieses bioquímicos de enzimas do metabolismo das algas verdes são chave aí para separar grupos também, e claro que os marcadores moleculares chegaram com força aí para dar uma reorganizada, ou ajudar na organização dos grupos de organismos, de algas como um todo. Tá? Então,
slide daqui, as classes lá que o professor mencionou antes. Aqui a uvofíceos, cloropíceos e astrobopsifíceos, por exemplo, que é um quadro importante. E a gente vai focar principalmente nas uvofíceas, que são as macro, né, onde são as maiores algas marinhas verdes. Tem algumas algas verdes grandes também, né, como a cara e a nitela, que o professor Bicudo mostrou uma imagem da cara, que é uma alga verde, que não está nesses grupos aqui, ela está em outro grupo. E aí a gente depara naquele dilema do que é macro ou microalga, mas enfim, vamos entrar no mundo das algas verdes macroscópicas marinhas. Você entra lá no Flora do Brasil e coloca uva-ofício, você vai achar aqui, por exemplo, as uvas, uva das alface do mar, eu acho que é uma das algas mais conhecidas por todo mundo que conhece alguma coisa de alga, até por quem não conhece, mas que esteve numa praia e se deparou com a uva, que é parece uma lâmina esverdeada, né, uma alga parenquimatosa lá, com duas camadas de células. A gente vai encontrar esse cenário aqui, na página aparece um listado de gêneros e as espécies dentro dos gêneros, o cenário dessas espécies. Tem também informações sobre a distribuição geográfica dessas algas, onde elas estão, forma de vida, tipo de substrato que as uvofíceas acontecem. Tá? As uvofíceas, é legal chamar a atenção de algumas algas em especial. A uva é das mais incríveis porque ela aparece na nossa realidade às vezes de forma que a gente não gostaria. É uma alga que curte ambientes eutrofizados e aí existem fenômenos de eutrofização e de floração de macroalgas de uva, não só aqui no Brasil, eu estou focalizando a apresentação no Brasil, mas em outras partes do mundo também. Né? Aqui eu trouxe dois exemplos, um aqui é local, que é a Lagoa da Conceição do Pico de Florianópolis, que volta e meia tem fenômenos de floração de uva, aqui outra na Lagoa de Piratininga, no Rio de Janeiro. Aí vocês vejam a abundância de biomassa que fica flutuando na água, né, dessas macroalgas. Tá? E é impressionante que quando as algas aparecem assim, é que elas chamam a nossa atenção de como elas são relevantes, como elas são importantes, embora elas sejam relevantes e importantes e estejam no nosso dia a dia de uma forma muito que nem sempre a gente se dá conta. Mas elas estão aqui por todas as partes. E quando elas dão as caras, assim, como as uvas, aí estudar mais, de tomar alguma atitude para compreender do que está acontecendo ali no ambiente dessas macroalgas. Aqui na UFSC que a gente tem trabalhado com as uvas, tem desenvolvido estudos com tentativa de biomediação usando uvas, então a ideia é de você passar efluentes e ver a capacidade da uva de remediar esse efluente, de tirar nutrientes desse efluente, e a uva é uma alga incrível porque ela cresce, né? Sejam como esses reatores estão cheios de biomassa de uva, tá? Então é um viés aí dentro do cenário das uvas. No Brasil, existem mencionadas 13 espécies de uva, para vocês terem uma ideia. E não é exatamente trivial de você diferenciar uma da outra, porque se fosse essa cara aí de uva, mas na biologia molecular já deu esse grau de diferenciação. Outro enfoque de bioremediação, então, que é uma lagoinha de decantação perto da Lagoa da Conceição, e tem uma estudante coletando biomassa, e essa biomassa usada num reator aqui para remediação também. Esse aqui é um ATS, né, e aqui passa de novo no efluente, e a alga está apoiada em telas, e a biomassa cresce, o efluente traz os nutrientes para essa biomassa, conforme o caso, e conforme o tipo de efluente, se ele tem compostos tóxicos ou não. A biomassa pode ganhar fins mais nobres ou menos nobres. Mas é para mostrar um pouquinho do que se pode fazer conhecendo a biodiversidade das algas, das macroalgas. Tá? E um outro grupo interessante, importante aí dentro das algas verdes, das macroalgas verdes, são as caulerpales. Aqui eu trago imagem dos códios, das caulerpas, das alimidas, pinicídios. Essas algas são incríveis, que essas aqui, exceto o código e as caulerpas, essas de cima têm a deposição de carbonato de cálcio na parede celular, e é importante conhecer e compreender direito como funciona o metabolismo, a fisiologia dessas algas, porque elas têm um papel importante no âmbito global em relação a toda a ciclagem do carbono, né? Porque você consegue estabilizar o carbono nos talos das algas, no carbonato de cálcio. E estudar e compreender essas algas acaba sendo super relevante nesse cenário de hoje em dia que a gente fala de aquecimento global, em termos de câmbios climáticos e tal. Essas algas aqui acabam sendo super relevantes. E as cenocíticas,
aliás, são todas cenocíticas, aqui eu coloco também o código, que é incrível, são vários ah, filamentos emaranhados que não tem nenhum tipo de septo celular, então é como um grande sifão, um tubo contínuo, e esses filamentos emaranhados são emaranhados de uma maneira tão incrível que a alga macroscopicamente ganha essa configuração aqui, como vocês veem. E, por outro lado, olha, as caulerpas também são cenocíticas, e para ela ter esse grau de rigidez no talo, ela tem como prolongamentos de parede celular que entrecruzam esse talo, que chamam de trabéculas, né, e que dão essa consistência mais rígida para esse talo cenocítico. Você pode pensar, puxa, a alga é cenocítica e não tem. Como é que ela se estrutura para ser um talo firme e macroscópico? Né? Porque isso aqui é visto ao microscópio e aqui é visto ao macroscópio, ao olho nu. Né? O arranjo tão cuidadoso dos cenocíticos desse código e aqui da própria cauleta. Tá? É super incrível o arranjo dessas algas verdes. Tem as algas verdes, que aqui eu preciso mencionar, né, ainda que alguns classifiquem essas amigas aqui como microalgas, mas não vou falar delas porque são muito importantes aqui no cenário do nosso estado, que são as algas que vivem lá na região aqui perto do estado de Criciúma, Treviso, Siderópolis, em lugares onde há contaminação por drenagem arterial, e essas algas estão presentes nesses ambientes com pH superácido, com uma carga de metais pesados elevada, e aí acaba sendo importante estudar e compreender essas algas aqui. Isso aqui é a olho nu, tá? Esses filamentos e a água fica escorrendo assim. E ao microscópio você percebe que são filamentos do gênero Urotrix. Até o professor Bicudo mencionou a Urotrix na apresentação dele também. Tá? E nós fizemos alguns estudos com a Urotrix e temos intenção de seguir estudando essa alga para tentar ajudar a compreender esse processo aqui, como tentar biorremediar, como trazer alternativas para cuidar desses ambientes tão impactados por um resíduo da indústria de carvão aqui do sul do estado de Santa Catarina. Tá? Então, algumas coisinhas sobre as algas verdes. Eu vou falar um pouquinho sobre as algas vermelhas também, e aí aqui, nesse slide, a Pecrocarpa cilíndrica, muito bonita, vocês podem ver, que chama bem o tamanho da macroalga. Eu coloco um rol de características básicas das algas vermelhas, também um listado de coisas que vem os pigmentos, que vem reserva, que vem tipo de parede celular, e aqui eu uso em negrito o fato de ter agar, carragenano e carbonato de cálcio, que em algumas tem carbonato de cálcio, esses polissacarídeos de parede, agar e carragenano, que acabam trazendo aplicações diretas na nossa realidade dessas macroalgas. Tá? E outro ponto que é chave na hora de você caracterizar as algas vermelhas são a ausência de flagelos em todas as partes do ciclo de vida dessas algas, incluindo gametas, esporos e também de estruturas lá na divisão celular. Enfim, aqui tem duas algas vermelhas incrustantes, começarem a ver qual é a cara dessas algas, né? Um pouco da diversidade de macroalgas vermelhas. E que critérios têm sido usados tradicionalmente para separar as algas vermelhas? Então, os pit plugs, que são estruturas que estão lá entre as células, entre uma célula e outra célula das algas, no talo, acaba sendo um critério que ganhou muito peso ao longo da história da classificação das algas vermelhas. E também as próprias características dos polissacarídeos de parede também foram chave aí na história. Os pit plugs também podem ser entendidos como pit connections, porque poderiam servir também como canais de transporte entre uma célula e a outra, tá? Embora eles sejam revestidos por tampões proteicos, tem proteínas que revestem esse espaço aqui entre uma célula e a outra. Tá? Além dos pit plugs, outro ponto-chave tem sido estudar as estruturas produtivas. Tem um aparelho de reprodução dos gametófitos femininos nas algas vermelhas, como que se desenvolve o carposporófito, o tetrasporange, enfim, isso aqui é detalhe em termos da reprodução das algas vermelhas. E, claro, depois os dados moleculares, os marcadores moleculares que permitem distinguir vários aspectos aí da evolução e da classificação das algas vermelhas. Tá? Então, esses têm sido os pontos-chave usados para contar a história das algas vermelhas. As algas vermelhas tem um tempo aí, foi mudando lá dos anos 50, dos anos 80, até aqui está em 2006, mas vejam como quanto mais estudos, quanto mais se conheceu, mais amplo, maior o panorama descrito em relação aos grupos, aqui são as ordens de algas vermelhas lá em 2006. Tá?
Então, aqui, a questão do pit plug, diferentes designs de organização do tal pit plug, e aqui, diferentes marcadores moleculares que são usados para você estudar as algas vermelhas. Então, percebam que a ultraestrutura, né, a microscopia eletrônica, ela foi uma ferramenta super importante no que diz respeito ao estudo das algas vermelhas. Tá? E aí, em termos macro, em termos maiores, né, em rankings hierárquicos acima, você pode ver que desde do ponto de vista tradicional, que separava diferentes classes aqui, com ordens dentro dessas classes, até o momento, a gente consegue ver as algas vermelhas organizadas em 7 classes diferentes, e essas floridiofícias e bandiofícias são as mais recorrentes no que diz respeito às macroalgas, né, as algas maiores. Então, nesses dois grupos aí a gente encontra as vermelhas. Se você entrar lá na flora, também vai aparecer um listão grandão de vários gêneros de macroalgas. Aqui, no caso, eu coloquei floridiofícias, e vejam quase que 500 espécies de algas desse grupo dentro registrados aqui na flora do Brasil. É impressionante, né, a quantidade de algas vermelhas. E eu vou chamar a atenção de algumas, por exemplo, a pórfira ou agora a pirópia, que tem viés de aplicação na alimentação. Tá? Você encontra a pirópia em costas rochosas, em zona supralitoral. Ela gosta de ficar fora da água, você encontra ela tomando um sol super intenso. Aqui tem algumas algas que a gente estava fazendo um estudo, né, essas algas sendo secas. Ela tem mais aplicações além da própria alimentação, então é uma alga super importante em termos de conhecer-se, né? Ela está presente em algumas regiões do Brasil. Outras algas importantes e algas pertinentes, a gente sabe que existem, né? A gente tem aqui as epinéias, os contracantos, as gracilárias, né? Que são algas que têm aproveitamento já, até tem uma empresa que faz aproveitamento dos polissacarídeos da parede celular dessas algas, da epinéia, do contracanto e das gracilárias. As gracilárias, existe até cultivo de gracilária na costa nordeste do Brasil. É claro, não é uma escala que possa qual o Chile ou tal qual outros países do mundo, né, o Sudeste Asiático, que é onde sai a grande gama de macroalgas do Brasil, macroalgas do mundo, né, para atender o mercado consumidor. Mas o Brasil tem iniciativas, e essas iniciativas são muito importantes para trazer alternativas, temos desde conhecer as algas até que aplicações elas podem ter e a suprir demandas do nosso mercado interno, sempre olhando de uma forma sustentável para você respeitar os bancos naturais dessas macroalgas na costa brasileira. Tá? São aspectos bem importantes aí quando a gente pensa em macroalgas no Brasil, macroalgas vermelhas. Tá? Essas aí chamam bastante atenção. Lá no Nordeste, que você encontra essas algas desse tamanho, grandonas assim. Tá? Embora, claro, não se equipara em termos de tamanho com os kelps que o professor Bicudo mostrou na apresentação dele. Tá? E o outro grupo de algas vermelhas que a gente tem que chamar atenção são os rodolitos, e aqui sim o Brasil joga um papel chave, que são algas coralináceas que estão no fundo, na plataforma, não estão encostadas, você não vê tanto elas na praia, mas você sabe que na costeira do Brasil, quem mergulha já deve ter visto esse tipo de universo. É impressionante, elas estão por todas as partes, e esse trabalho lá de 2001 dizia que o Brasil tem rodolitos, né, por toda a costa brasileira e mais rodolitos do que qualquer outra parte do mundo, então é uma biodiversidade super importante. Elas também estocam carbonato de cálcio, têm um papel de estruturação de recifes, de estruturação de comunidades tróficas super importante. Tá? Então, muito relevante conhecer os rodolitos, entender os rodolitos, estudar os rodolitos, saber como eles funcionam, enfim, as comunidades associadas a eles, como eles estruturam todo esse universo aqui embaixo d'água. Aí é incrível que eles vivem num lugar onde tem tão pouquinha luz, né, e os lados dos rodolitos diferentes, né, o lado que fica para baixo, o lado que fica para cima, a pigmentação rósea, né, cheios de pigmentos acessórios, ficobilinas. É muito incrível você ter a oportunidade de desbravar esses rodolitos. A gente tem a fortuna de ter colegas que adentram nesse universo, é um universo muito incrível. Né? Talvez o Paulo esteja assistindo aí, né? O Paulo Horta, um grande expert aqui do universo dos rodolitos. A gente fez um trabalho com as algas vermelhas na costa do Brasil, no viés, né, a gente tem estudado sobre fotoproteção e
coletando vários gêneros. Aqui a gente chegou em 38 espécies diferentes de algas vermelhas do Brasil, em diferentes regiões da costa brasileira, olhando um componente específico, que são os aminoácidos de fenilfosfurina, que são substâncias que poderiam ser usadas para fotoproteção, claro, tanto das algas, mas também, por que não, pensar em fotoproteção das pessoas. Né? E as algas aqui, em termos de abundância desses fotoprotetores, foi de novo a Porphyra, a Pirópia, né, e teve algumas algas com quantidades interessantes, a Giridiopsis também, mas a Porphyra realmente é a campeã em termos de quantidade desse tipo de substância. E nesse trabalho, a gente analisou uma série de coisas, de como estava associado com as ambientais a abundância dessas substâncias nas macroalgas vermelhas da costa do Brasil. Então, foi um trabalho muito interessante. E outro cenário que aconteceu na nossa vida em termos de macroalgas vermelhas, que chamou a atenção, foi uma floração de macroalga vermelha. A gente fez um estudo em 2016, publicando isso, esse primeiro registro aí de um boom de macroalga vermelha no sul do Brasil. Foi em Garopaba, que a gente viu uma grande mancha flutuantes, e foi coletar esse negócio, e no final das contas era uma alga filamentosa que você via ao microscópio, que foi identificada como a Glauthamium uruguaiense, e é uma alga miudinha, só que vejam a quantidade que ela cresceu, né, e como depositada na areia também, né, por causa da atividade das ondas, e esse trabalho, né, fez uma análise da biomassa que estava depois da área de Glauthamium, para vocês verem como as macroalgas estão por todas partes, e podem também aparecer até as vermelhas também. Eu vou acelerar um pouquinho. De novo, as pardas com cloroplasto, com características ali biológicas clássicas, como pigmentos, reservas e afins. E você tem uma abundância de grupos, abundância de formas, de designs, de talos diferentes, de fitas. A padina, que tem carbonato de cálcio também na sua estrutura. E aqui, tradicionalmente, as algas pardas, elas eram separadas inicialmente pela estratégia de reprodução, ciclo de vida. Foi muito chave aqui o diagrama de Killing, né, de 1933, que separava grupos de algas pardas de acordo com a estruturação dos seus ciclos de vida. Então, a organização do talo, modo de crescimento, tipo de reprodução e o ciclo de vida foram critérios relevantes aí para organizar as algas pardas, né, têm sido pertinentes ao longo da história, né, desde que se estuda esses tipos de organismos. Ela sofreu uma grande reviravolta do final do século XX para agora, para os anos atuais. A gente tinha a tendência a acreditar que as algas mais simples elas teriam surgido primeiro na evolução, né? E aí a biologia molecular deu uma reviravolta total aí na organização das algas pardas. A gente vê, por exemplo, que as laminares que estão aqui nesse slide aqui, né? Elas têm um parentesco próximo com as ectocarpales, que são algas miudinhas, bem pequenininhas, então aqueles kelpes gigantescos com parentesco evolutivo com as algas pardas filamentosas pequenas. Então, os critérios morfológicos aqui, eles levaram uma bela reorganizada em termos de relevância para separar as algas pardas. Esse trabalho aqui foi incrível, eu achei ele agora, preparando essa apresentação, recém-saído, de 2020. Então, para quem estuda esse universo, vale muito a pena dar uma lida, busca esse trabalho na literatura, trabalho de Bringley, e colaboradores, no Critical Reviews of Plant Science. Tá? E aqui vários grupos, várias ordens de algas pardas, tá? Nos dias de hoje, para você ter uma ideia do arranjo dela. No Brasil, a classe de superfície, se você entra lá no Flora, você vai encontrar 103 espécies registradas para todo o Brasil. Aí aqui vários gêneros que são presentes, certo? E aqui distribuídos, você pode achar essa informação também, em quais estados do Brasil tem registros dessas algas, certo? E separa por tem organizações de gráficos aqui, essa distribuição, a riqueza das espécies, tá? No Brasil inteiro. Eu vou chamar a atenção aqui do sargaço, como das algas pardas mais abundantes, de maior tamanho aí, que tem na costa brasileira. Teve eventos, tem o Mar dos Sargassos, que acontece no Atlântico Norte, mas teve eventos de floração do sargaço na costa do Brasil recentes, e esses eventos trouxeram a atenção para o sargaço, que talvez até então não tinha entrado tanto nesse mérito, mas a gente tem especialistas muito proeminentes de estudaram o sargaço no Brasil, a professora Sete, do Rio de Janeiro, é uma delas, e a gente vê a quantidade gigantesca de macroalgas depositadas que foi registrado
lugares aí do Brasil. Isso aqui foi publicado, né, também no trabalho agora de 2017, mostrando essas algas. E elas são interessantes porque a gente pensa em macroalgas e pensa em macroalgas com um viés bentônico fixado. E essas aqui elas fogem um pouco à regra porque elas são flutuantes. Né? São macroalgas flutuantes, então tem um hábito plantônico, o sargassum natanus e o sargassum fluitans, são as principais espécies aí associadas com essas grandes explorações de sargassum na costa, não só no Brasil, mas tem em várias partes do mundo. Tá? Então vale a pena chamar a atenção, né, como o sargasso ganhou um papel de relevância em relação a isso. É uma quantidade de biomassa gigantesca, toneladas e toneladas aí de sargasso que foi depositado na costa. E aí a gente fez um trabalhinho pequenininho, mas enfim, só para queríamos enveredar no mundo dos sargassos, né? A Kelly Salve, ela está online, mas enfim, ela ajudou nesse trabalho, para conhecer um pouquinho sobre, entender a organização do sargasso, qual que é a história, analisando caracteres morfológicos, morfométricos dessas espécies. Aqui na costa de Santa Catarina a gente achou 7 espécies diferentes, para tentar distinguir elas com base nesse viés morfológico, e aí a gente chegou à conclusão que elas são todas muito parecidas entre si, teve uma ou outra só que era separada aqui, mas a conclusão foi que o sargasso, como grupo, tem gigantesca. Então, estudar sargasso, classificar sargasso não é uma coisa tão trivial para quem pega um sargasso que é ir além do grau genérico, né, para descobrir as espécies. A gente viu sargassos com alto grau de similaridade aqui em negrito, marcados essas respostas. Enfim. E aqui então, no Flora, você vê também a lista de diversas espécies de sargasso registradas para a costa do Brasil. Eu quero terminar a apresentação chamando a atenção de algas aqui em Santa Catarina com algum potencial biotecnológico. Eu sei que isso vai ser falado depois, vai se falar sobre biotecnologia e outras apresentações aqui do evento, mas eu chamo a atenção de algumas espécies que tanto elas podem estar sendo aproveitadas e é necessário tomar muito cuidado para olhar para essa biomassa sob viés biotecnológico, mas elas têm potencial. Então, tem que ter o viés sustentável, tem que prestar atenção de não impactar as comunidades locais, as comunidades onde essas algas crescem, porque, por exemplo, os rodolitos demoram muito tempo para crescer. Então, ainda que tenham aplicações de calcário associado aos rodolitos, coletar um monte de rodolito não é uma coisa assim, simples, porque o impacto no ambiente ele pode ser bastante devastador. Mas é claro que iniciativas de cultivo são bem-vindas. A gente tem sendo feitos aqui no Santa Catarina pelo grupo da professora Leila, trabalhando com capa-ficus, que é uma alga exótica, mas tem desenvolvido trabalho de cultivos de uma forma sustentável para acompanhar isso como uma nova alternativa biotecnológica, considerando uma macroalga no Brasil, ainda que não seja nativa daqui. A gente não tem tanta pórfida, mas aí a ideia é você procurar produtos com valor agregado elevado, né? Não dá para competir com a produção de pórfida do Sudeste Asiático, por exemplo, mas é interessante saber que nós temos essas algas aqui, elas têm dadas melhor conhecidas. As hipneias, as gracilárias, que eu já comentei um pouquinho antes também, o próprio sargasso e a uva, essas são muita atenção, porque são talvez as mais abundantes na costa inteira do Brasil, você encontra essas duas algas desses gêneros. Para terminar, algumas considerações finais. O Brasil tem uma biodiversidade incrível, é um grupo muito heterogêneo, tem muita coisa para fazer, para conhecer, tem ferramentas de acesso, dá para olhar onde está o universo das algas, tem rearranjo sempre na classificação, isso vai acontecer sempre, como disse de tudo. É muito relevante conhecer, ensinar e divulgar as algas e também as ferramentas de análise do material, saber analisar a morfologia, a bioquímica, a ultraestrutura, conhecer a biologia molecular dessas algas. Então, é importante formar profissionais que atendam a todas essas demandas para continuar trazendo informações e conhecimento sobre as algas no Brasil. E como fazer que o público não acadêmico possa acessar as informações, identificar as algas importantes na sua realidade, isso é super importante, às vezes chega até a ser, ganha um papel-chave essa história daqui, e que há que saber que as algas estão no nosso dia a dia, estão aí nas nossas parceiras de empreitada diária, tem as aplicações, tem a necessidade de entender a biodiversidade, cada vez mais, tanto descrever quanto conhecer as funções fisiológicas, ecológicas, etc. no Brasil. Ok? Quero agradecer a todo mundo,
trabalha junto, né, todo mundo junto, esperamos que estejamos todos com saúde, todos com as nossas mascarinhas aí por volta, né, até depois da Mainá. E apresentar lá no início, eu acho que em grupo a gente tem a chance de chegar num lugar muito maior do que se a gente for sozinho. Então, eu estimulo muito que os grupos trabalhem juntos, que as pessoas colaborem, e eu, claro, estou à disposição aí no e-mail, no chat, onde vocês quiserem, para conversar, para falar de algo, para falar do que vocês acharem pertinente, quiserem compartilhar, ok? Um grande abraço aí, estou... José, muito obrigada. Está me ouvindo? Estou ouvindo, manda. Tá, legal. Bom, gente, a gente chegou já no tempo, acho que eu acho que vamos nos conectar com o professor Cleto para ver se ele acha bom. Então, a gente continua com a sessão de consultas no chat, né? Então, ali continuamos. Cleto? Oi, Cleto? Oi, tô acreditando. Tudo bem, Cleto? Oi, Melissa, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, tá ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem clarinho. Perfeito. Eu queria te perguntar o que você acha da gente dar uma continuidade à sessão de perguntas, talvez uns 3 minutinhos a mais, Perfeito. ou nós fazemos a tua apresentação e depois fazemos esse corpo de perguntas dos dois palestrantes. Eu acho que, como tá mais fresco, pode deixar para a pergunta do José e aí depois eu começo, tranquilo. Tá bom, então? Tá bom, claro, com certeza. Muito obrigada. Nada. Obrigada, Cleber. Então, gente, primeiro eu quero fazer só um minutinho. Eu quero agradecer ao José, né, que ele está conectando com a gente há já um tempão, né, tentando arrumar as apresentações para vocês. É difícil, né, compactar toda uma área bem grande, né, de classificação, a sistemática, a taxonomia é bem complicado. E dá uma abordagem ainda para vários estamentos, né, a graduação, pós-graduação, pesquisadores, né. Então, eu agradeço muito, professor José. E antes da gente entrar no chat para as perguntas, eu gostaria de fazer foco. Ali no chat está compartilhado o link do nosso site, também o do YouTube, onde vocês podem acessar ao vídeo que explica como é que funciona o formulário de presença. E, falando nisso, vai ser compartilhado na última palestra, ou seja, na palestra do professor Leonardo. Ele vai ficar disponível por 1 hora, para vocês preencherem com essas 4 palavras-chave, além do nome de vocês, né? Bruna, tu tá ali? Temos perguntas interessantes? Oi, Zé, muito obrigada pela apresentação. Estou aqui, agora deu certo. Vamos dar uma olhadinha no chat para ver o que o pessoal está falando. Está todo mundo agradecendo bastante. O professor Paulo, que você mencionou, ele estava ali na palestra também, todo ativo, mandando umas informações adicionais. Salve, Paulinho. Obrigado. E temos uma pergunta da Fabiana Aparecida. Para o professor, a relação das algas com os fungos no processo de liquenização é uma simbiose mutualística ou um parasitismo? Olha que legal esse negócio. Você pode ligar tua câmera? Oi? Eu estou de vou ligar sua câmera. Tá bom. Não, então, esse negócio aí do líquidos é super legal. E, na verdade, a gente é um dos eventos que a gente conhece, né, de relação algas com fungos. Claro que existem muitos outros. E eu me lembro claramente quando eu fui dar as primeiras aulas sobre esse assunto lá em Brasília, lá em 2005, e fui estudar isso daí. E aí tinha esse debate, puxa, é um parasitismo ou é um mutualismo? E assim, você tem que olhar o viés dos dois caras envolvidos na história. Porque, na verdade, se você olhar a alga, ela está num cenário confortável para ela poder crescer onde ela não cresceria se não fosse o fungo.
Por outro lado, o fungo, ele controla a população da alga. Então, o fungo é o cara que manda ali, fala, ó, alga, você vai até aqui, daqui para lá você não vai. Então, sob essa lógica de ter o fungo como um controlador da história, poderia se pensar numa relação mais de parasitismo do que de mutualismo em si. Mas, enfim, eu já vi defesa das duas coisas, tanto de dizer mutualismo quanto de dizer parasitismo. É difícil, é um muro muito ingrato esse aí para eu ter que descer e atender um lado ao outro. E aí eu aproveito para chamar a atenção de outras coisas que a gente vai desbravando, vai descobrindo. No final das contas, são relações que os organismos desenvolvem ao longo da evolução, de modo que tanto um quanto o outro se ajude, né, a ocupar um espaço onde outrora não poderia. Né? O fungo não poderia estar onde está sem a alga, e a alga também não poderia estar ali onde ela está sem o fungo. Nesse viés é um mutualismo. Né? Então, poxa, acho que o exemplo dos líquens é um exemplo legal porque dá para olhar para a biodiversidade não mais numa escala do indivíduo sozinho. Acho que essa talvez seja a principal lição que os líquens nos possam ensinar. Porque aí você pensa, quem vai dar aula de líquen, quem vai dar aula de alga, quem vai dar aula de fungo, onde entram os líquens? Aí acaba que você estuda líquen 2 vezes na sua formação, né? Ou como fazer para dialogar mais com as outras áreas da ciência, onde os líquens estão, né, como intermediadores. E aí a gente vai parar para pensar, poxa, Recife de Coral, por exemplo, é outro universo impressionante, onde tem um monte de criaturas, de organismos interagindo juntos ali. Os corais, as oxantelas, os flagelados, tem um monte de bactérias, tem fungo, tem... Nossa, é um universo tão legal. E fica, acho que, a chave para a gente nunca olhar a coisa dentro só da nossa casinha. Posso olhar o líquen, posso olhar o fungo, posso olhar a alga, mas acho que é importante olhar os dois juntos. E é sempre um desafio, porque a gente tem que sair muito da nossa zona de conforto para estudar essas coisas. E acho que está lançado o desafio. Tomara que quem me perguntou, aqui, a Fabiana, que ela possa ter coragem para desbravar áreas além daquelas, né, que ela está confortável, porque é assim que a gente vai longe. Obrigado pela pergunta, não sei se eu respondi a contento. Eu deixa para você agora, Fabiana. Né? E acho que de perguntas é isso. O restante pessoal agradecendo mesmo. Então, muito obrigada, professor, pela disponibilidade e por toda a informação que você trouxe aqui. Eu vou fazer um comentário só antes de eu ir embora. Foi uma tarefa ingrata, digamos assim. Bem inglório, em 40 minutos, 50 minutos no máximo, você contar uma história desse tamanho e procurar pontos que chamem atenção, que sejam palpáveis ao grande público, escolher a mensagem que a gente quer passar, em termos de classificação. Até a palestra do professor Bicudo foi importante ela ser antes que a minha, porque ele trouxe todo o histórico de classificação, que aí eu não precisei adentrar a fundo, e mesmo aí do simbiose eu não precisei adentrar tão a fundo, porque ele falou no dele. Então é importante olhar que até nesse viés desse evento, dá para linkar as duas coisas, dá para linkar o que o professor Bicudo falou com o que eu tentei contar para vocês, e que acaba que a gente é um universo todo mundo junto. Então, vamos sair das nossas casinhas, vamos sair do nosso grupinho único, vamos trabalhar junto, vamos fazer acontecer integradamente. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu quero deixar enfim, para que a gente esteja sempre aberto a conversar com o outro, escapar e afrouxar as nossas das cordas alheias, né? Aí a ciência se desenvolve e a gente vai chegar a lugares muito legais. Então, muito obrigado e eu espero que o evento seja um sucesso estrondoso. E, por fim, só, para quem quiser saber mais sobre a minha pesquisa em si, né, que falou lá na apresentação, teve o Maratonautas Paraguai recentemente, e ainda que esteja em espanhol, mas está no YouTube para quem quiser assistir, eu faço aqui a propaganda também. E lá eu dei uma palestra sobre o que a gente estava fazendo envolvendo fotoproteção, fotobiologia e tudo mais, dentro da minha pesquisa mesmo. Quem quiser também é só procurar lá, Maratonautas Paraguai, acho que foi o nome que se encontra, para quem quiser assistir. Fica o convite, e para quem quiser conversar também, fica o convite a mandar e-mail, a quem quiser, estamos aí. Então temos que estar juntos nessa pandemia. Abraço a todos aí. Olá.
gostaria de responder aqui. Pode ter sido por pouco tempo, mas que foi maravilhosa a palestra. Então, obrigada, e acho que, Meli, a gente pode passar para o professor Cleto agora, né? Sim, sim. Obrigada, Bruna. Obrigada, professor José, por ter apresentado a sua palestra.